Começa a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar todo domingo aqui na Rádio Mundial e hoje eu quero falar sobre um tema absolutamente apaixonante, que é a regressão de vidas passadas. Você deve estar se perguntando assim, mas Mônica, a gente consegue mesmo fazer a regressão? Consegue, e é absolutamente revelador. Tanto que eu fiz a minha primeira regressão em 1979, foi bárbaro, né? Foi bárbaro. Assim, eu nunca imaginei, eu nem sonhava o que ia acontecer. E na regressão, quando eu fui induzida, eu me vi... quando você é levada à regressão, à tua vida passada, eu me vi... a primeira coisa que eu vi foram uns pés negros, né? De um homem negro. E depois eu fui relatando toda a história, eu me vi andando no Pelourinho, dei o meu nome, enfim... vi como a forma como eu teria morrido. Foi absolutamente fantástico. Tanto que eu conto isso em um dos meus livros, que é o Proteção. E aí eu fui entender o porquê que eu tinha um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão pela cultura afro-brasileira, o meu grande amor pela Bahia, especialmente por Salvador. Aí eu fui entender. Mas antes disso também eu tinha tido numa regressão, que eu fiz uma passagem na Alemanha, e também fui entender uma ligação que eu tenho, que eu acabei tendo com uma pessoa supostamente que teria me ajudado, que o codinome dela era Anjo ou Anja, e até a localização exata de onde eu teria ficado confinada, enfim, talvez esse meu amor pela cultura da Cabala, dos anjos e a Cabala, veio através dessas duas regressões que eu fiz. Por que a gente consegue fazer? Porque a alma... ela tá muito intimamente ligada com o nosso segundo corpo. Esse segundo corpo, ele nos envolve, ele é um veículo super energético e ele sobrevive após a tua morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para a regressão de memória valer é que na verdade, a gente não nasce no momento que a gente julga ter acontecido. Só o nosso corpo físico que nasce naquele momento. Porque o eu verdadeiro, a tua verdadeira essência, ela existe na grande plenitude, antes desse nascimento, como eu falei. Então, esse veículo, ele é uma entidade de um potencial enorme. E ela precisa, claro, de experiências para cada vez mais evoluir. E ela vai usar o quê? Exatamente um veículo, que é o nosso corpo humano. Quando o corpo físico morre, quer dizer, na última vida, o nosso eu essencial, ele volta para a origem. Essas experiências vão ser avaliadas, vão ser integradas nessa estrutura e, se houver necessidade, você entra numa sequência de encarnações para vivenciar, para aprender, para resgatar karmas, etc. E quando a gente consegue resgatar esse processo da terapia de vidas passadas, a gente consegue lidar com os problemas e traumas que a gente pode estar vivendo. Por exemplo, tem doença, alergia, doença, mal-estar, problemas de saúde que você nunca consegue ficar bem, medos assim que você fala, meu Deus, não era para ter tanto medo de uma determinada situação? Provavelmente isso tem uma referência à tua vida regressa. Por exemplo, agorafobia é o medo de multidão. Tem gente que tem a aiquitiofobia, que é o medo de objetos pontudos. Eu fiz uma regressão numa moça que tinha androfobia. Ela tinha medo de homens. E a gente foi entender por que estava acontecendo isso. O mais comum é a aquafobia. Aquafobia. Eu fiz uma regressão há 2 semanas atrás. O rapaz tinha muito medo de água. E na regressão, quando eu induzi, eu vi, ele se viu, eu acompanhei a regressão, ele se viu em Berlim, na época da Primeira Guerra Mundial,
onde a família dele inteira é devastada, o grande amor da vida dele morre também no bombardeio, ele chorando copiosamente durante a regressão. Foi uma regressão muito bonita. E ele, por ter perdido tudo, a casa, a família, inclusive eles trabalhavam até num bar bonito, porque ele falou, Mônica, é absolutamente incrível, porque parece que a gente está dentro de um cinema assistindo a um filme. E a regressão é assim mesmo. E ele, por ter perdido tudo, ele se joga de uma ponte, ele cai nessa água com muita pedra, se corta inteiro e acaba falecendo porque acabou afogado. Aí ele entendeu o processo do medo de água que ele tinha. Tem gente que tem medo de cães, tem medo que tem a claustrofobia, que é o medo de espaços fechados. Você sabe que tem gente, inclusive, que tem medo, que chama a decidofobia, gente, que é o medo de decisões. Outra regressão que eu fiz também, a pessoa tinha muito medo de ficar presa em casa. É a domatofobia. Olha que interessante. Tem por exemplo, às vezes você pode ter isso também, tem a hermatofobia, que é o medo de sangue. Existe um outro também, que é a herpetofobia, que é o medo de cobras, de seres que ficam rastejando. A tanotofobia, que é o medo da morte. E o tafofobia, que é o medo de ser enterrado vivo. Mas isso vai ajudar? Vai, porque depois que você faz a regressão de memória, aliás, eu fui professora na década de 90 durante 12 anos, né? Eu induzia as pessoas à regressão, dei anos cursos sobre regressão de memória, fazia terapia e estou retomando agora de novo, né? E eu estou fazendo através do Skype, na qual o resultado tem sido assim absolutamente maravilhoso. Se não fosse bom, eu não estaria falando sobre o tema. Mas é interessante porque geralmente você vai ter padrões. Aquela criança que com 4, 5 anos, ela já começa a escrever, 5, 6 anos, ela escreve bem, ou ela toca bem um piano. Isso certamente tem referência à vida passada. Poxa, basta lembrar a história do Dalai Lama, que é uma graça de ser humano, né? Na qual ele, pequenininho, ele consegue identificar os objetos que teria sido dele na vida do antecessor dele. Isso pode acontecer? Pode. Quando eu me vi, por exemplo, negro, baiano, que eu dei um nome de Mané, Mané Quirino, e depois quando eu fui para Salvador, lá no Pelourinho, eu fui investigar, não tinha Google ainda, né? Eu fui investigar se esse homem teria realmente vivido. Eu descobri nos documentos históricos o nome dele, o que ele era. Ele era um professor muito humilde, ele chegou a ser vereador na cidade, escreveu um livro de salmos, gente, olha que bacana, e eu escrevi também, mas só que na época eu não sabia. E ele também estudava a religião afro-brasileira, olha que bacana, acabou indo lutar na Guerra do Paraguai. Aí eu fui entender por que eu amava tanto a cultura afro-brasileira. Por que um dia eu cheguei a romper com os meus pais, porque meu pai queria que eu fosse advogada, ele não admitia que eu fosse ligada a qualquer tipo de misticismo. E eu cheguei a sair de casa por conta disso na época. E fui para onde? Conheci a mãe menininha, lá em Salvador, gente. Olha que absurdo. Eu tinha recém-completado 18 anos. Quer dizer, o que te faz a buscar uma raiz? Então, quando você faz uma regressão de memória, você entende o porquê de muita coisa. Por que você está junto com essa pessoa? Ou por que houve um desencontro na tua vida amorosa? Então, a gente vai entender os motivos. Um medo de algo, uma ferida espiritual, não, sentimental que não cura, a gente pode ter resposta referente a isso. Outra coisa que é interessante também, por exemplo, na tua estrutura familiar, pai, mãe, filho e filha geralmente voltam na mesma estrutura familiar. Os irmãos também voltam. Outra coisa que é interessante nessa vida, de uma vida regressa, é aquela pessoa que você foi um amante seu, você acabou não conseguindo concretizar um relacionamento afetivo, geralmente você pode voltar como seu grande melhor amigo ou amiga, ou você acaba tendo grandes desencontros e provavelmente nessa vida você teria que encontrar essa pessoa. Mas existem ligações também, por exemplo, vínculos entre professor e aluno, por exemplo, parceiros de casamento, como eu já acabei de falar. Então você começa a ligar os pontos e entender o porquê dos seus medos,
Por que, por exemplo, você sonha que você está... Não sei se você já sonhou, deve ter sonhado, que você está sendo assassinada, que alguém está te perseguindo, pode ser lembranças de vidas passadas. Se são sonhos recorrentes, você pode desenvolver o processo da terapia para descobrir o que aconteceu. Eu acho muito curioso. E você consegue ir muito bem nessa ideia da regressão de memória. Como é que a gente faz? Por exemplo, eu uso o Skype, as pessoas perguntam, mas dá certo? É absolutamente perfeito, é como se eu estivesse na frente da pessoa. Mas para isso você tem que ter o Skype também, né? Porque eu não faço presencial, não dá tempo. Porque assim, eu entro no atendimento às 10 da manhã e termino quase 11 horas da noite, então eu vou uma seguida da outra. Se eu faço presencial, acaba me atrasando as outras consultas, então eu decidi fazer dessa forma. Então, a gente faz a ligação pelo Skype. Se você não tem, você pode pedir para alguém instalar. Alguém da sua família vai saber fazer isso para você. Ou você pode procurar um técnico faz isso. Provavelmente ele não vai nem cobrar nada por isso. Você vai ter que ter a câmera para poder te ver. Você vai ficar sentado no Skype, né? Você vai ficar sentadinho na cadeira, não precisa deitar. Eu vou te induzir a um relaxamento. Eu vou te induzir através dessa terapia. E te levo à tua vida regressa, na qual você começa a contar tudo o que aconteceu e eu vou te guiando. E nesse guia, a gente tem o ano que aconteceu, nós temos a idade que você, a idade que você morreu, como é que você desencarnou, que tipo de trauma, o que aconteceu. Você vê todo um cenário, e tanto você se vê na regressão, como você vê cenas, como se você estivesse assistindo um filme. Então, essa regressão, ela é vivida, você acaba tendo lembranças assim super detalhadas, você nunca vai esquecer. Que nem a minha regressão que eu fiz em 79, eu lembro de cada detalhe dessa regressão, você nunca vai esquecer. E vai entender e compreender muitos fatores da tua vida. Essa situação nos dá certeza da vida passada. E outra coisa, você pode ver também num outro cenário, como se você estivesse assistindo um filme. A forma como eu vou condicionando você vê até os pedregulhos na rua. Você vê, que nem o meu consulente, que eu induzi a terapia, que ele estava em Berlim, ele chegou a ver placas em alemão da rua onde ele morava. Na verdade, ele tinha uma espécie de bar com o pai e a mãe, e ele viu aquele bombardeio acontecendo, e ele chorando porque os familiares foram mortos nesse bombardeio, e ele completamente desesperado. Foi muito bonito. Quando ele volta da regressão, ele volta agradecendo, ele ficou muito emocionado. Por quê? Porque você consegue entender aquele sentimento de vazio que a gente tem. Eu lembro que antes de fazer a regressão... Opa, te caiu meu papel aqui. Antes de eu fazer a regressão de memória, eu não entendia por que, por exemplo, meu pai queria tanto que eu fosse advogada, que eu seguisse uma carreira. E, aliás, quem me falou até para eu seguir a espiritualidade foram duas pessoas que eu nunca vou esquecer. Foram a Dercy Gonçalves e foi a Alck Maravilha. Porque eu vivia para cima e para baixo com os meus búzios, com o meu tarô. E meu pai fazia produção de um programa de televisão. E eu encontrando elas, eu muito triste, elas estavam no camarim, e ela falou, por que você está triste? Eu falei, eu trabalho aqui junto na produção, tudo, mas eu não quero fazer isso, eu quero é jogar búzios, né? E jogar tarô, eu adoro esse aspecto místico da vida. E outro dia não, tem um ano, a filha da Dercy Gonçalves mandou um inbox para mim dizendo isso. Mônica, minha mãe gostava muito de você, e ela lembra quando ela te deu força para você trabalhar, atuar nessa parte mística, e ela ficaria muito feliz de ver onde você chegou. Bonito isso, né? Saber que aquela pessoa que deu um conselho, que deu uma parte antes de entrar num programa, falou para eu seguir em frente, e é o que Maravilha ainda falou para mim assim, nem que te joguem ovo na cara. Se você gosta, vá em frente. Mas aquilo que eu falo, se é teu destino, se é a tua missão, se eu não conseguir cumprir o que eu tinha que ter cumprido na vida regressa, que realmente... esse senhorzinho que eu me vi que eu era, acabou morrendo, ele não concluiu o que tinha que ser feito. Então, eu retorno para resgatar isso tudo.
e entendo a complexidade da religião afro-brasileira, por exemplo, né? Tanto que eu escrevi livros sobre o tema. Então, você vai ver essas cenas, você consegue ver... Eu estou falando aqui agora, estou lembrando da minha regressão que eu me via no Pelourinho, andando nas ruas do Pelourinho. Tanto que quando eu ando hoje no Pelourinho, absolutamente, para mim, eu ando melhor lá em Salvador do que aqui em São Paulo. As pessoas ficam impressionadas como é que eu consigo me locomover nas ruas de Salvador, como se eu... Aliás, um dos meus grandes sonhos é ir morar lá, né? Uma das coisas que eu queria muito era ficar, 6 meses em São Paulo e 6 meses em Salvador. Eu amo aquele lugar. Mônica, mas tem tanto lugar melhor. Não interessa, eu gosto de ir lá. Eu acho que é uma questão que cada um tem que entender. Aí você vai entender por que você gosta da França, por que você gosta dos Estados Unidos. Uma consulente minha, apaixonadíssima pelos desertos nos Estados Unidos, se viu um índio Apache. Um índio, um tremendo sacerdote de grande conhecimento, morreu velhinho, ela se viu. Porque a gente vai assim, a gente começa a regressão, ela me dá uma idade, e depois a gente vai indo até a hora da exata morte para ela se ver, e a gente vai tentar eliminar aquele trauma. 90% das pessoas, quando fazem regressão, como elas compreendem os seus medos, aquele medo passa. Porque ela vai começar a contar para as pessoas o que ela vivenciou e o medo deixa de acontecer. É bonito isso, né? Então, geralmente, com uma sessão já acaba funcionando. Em outros casos, você pode ir para 2 ou 3 sessões, mas é difícil. Em uma, a gente já consegue vivenciar. Outra coisa, as pessoas perguntam assim, mas se eu fizer regressão e se eu não voltar? Você não entra no estado de hipnose. Você entra no estado meditativo de muito relaxamento, onde você consegue ver todas essas cenas. É claro que você vai acordar, você vai ter uma vida normal. Tanto que eu digo para minha consulente, se você quiser levantar da cadeira e de repente acender ou apagar a luz, você pode fazer. Eu te induzo de novo a ideia da regressão. Então, se você está vivendo, por exemplo, alguma coisa na França, você não precisa racionalizar e achar que você vai precisar falar francês comigo. Você vai falar português do mesmo jeito. Mas todo um cenário, ele é daquele lugar. Então, você pode se ver em Versalhes, você pode se ver no México, você pode se ver no Egito, na Índia. E o curioso, o que eu acho mais bárbaro na regressão, é assim, por exemplo, você acha que você viveu no Egito, de repente você aparece no México. Então, a gente acha que é uma coisa e aparece uma totalmente, absolutamente diferente. Eu induzi um senhor à regressão, um médico, aliás, um querido amigo, e ele, casado, 40 e poucos anos, e a hora que eu induzi a regressão, a gente, inclusive, ele era muito apaixonado pela Espanha, eu falei, vamos ver, de repente você viveu na Espanha, você foi um toureiro, alguma coisa, vamos ver o que aconteceu. Eu induzi, ele se viu, olha que interessante, por isso que eu falo, não é o seu lado racional. Ele se viu uma geisha, gente. Ele voltou, depois que ele voltou, ele acabou dando risada e falou, Mônica, a última coisa que eu acharia que eu tinha sido uma geisha. E ele não tinha nenhum traço, alguma tendência à homossexualidade, alguma questão da feminilidade dele de vida passada, tivesse levando ele a alguma coisa nesse sentido. Mas o interessante é que você acha que era uma coisa, aparece outra totalmente diferente. Então, isso que é bacana, tem muitas mulheres hoje que em outras vidas foram homens. Por exemplo, nas minhas 2 últimas, eu fui um menino, um menino judeu, eu provavelmente desencarnei com 6, 7 anos, e a outra, no qual eu já contei para vocês que eu fui esse negro baiano que eu dei até o nome. Então, isso que é muito curioso, né? E o que nos ajuda a fazer a regressão de memória? Ele ajuda a resolver e a amenizar as tensões. Ele elimina principalmente o sentimento de culpa, tira a ansiedade, vai tirar teu medo. Ele vai liberar a tua potencialidade. De repente você foi um grande artista e por que não trabalhar com as suas artes? Você passa a entender teu pai, tua mãe, teus irmãos. Vai principalmente fechar as feridas mais antigas. Ou seja, depois que você faz uma regressão,
você fica mais ação, você parte para tentar entender tudo o que está acontecendo, do que ficar só reclamando. E o que eu indico os meus consulentes que eu induzo a terapia? Depois que a gente termina, que ele grava a terapia, depois ele pode ir no Google e procurar os cenários daquele ano que ele vivenciou, para conferir, para confirmar tudo que a gente viu. Porque se eu pedir o nome da rua, vocês vão dar para mim. Se eu pedir o nome de vocês, vocês vão dar o nome dos seus pais, independente do que está acontecendo. Então, você se vê andando como se fosse... tanto que esse rapaz que viveu em Berlim, eu falei, nossa, o cenário que você está criando para mim lembra aquele filme A Menina que Roubava Livros, se eu não me engano, acho que esse é o título. Ele falou, nunca assisti. Eu falei, então, a hora que você assistir esse filme, tudo que você descreveu para mim nesses 50 minutos, você vai ver, você vai se sentir no filme de novo, como se fosse a tua vida. Então, assim, é muito bacana. Eu estou muito feliz de estar fazendo isso. E vamos ver se a gente se encontra aí nas regressões da vida, tá bom? Muito bem. Falando sobre regressão, eu vou deixar aqui a minha agenda do que eu vou fazer agora em agosto, setembro e outubro, né? Então, quem quiser me acompanhar, eu estou lá no Instagram. O meu nome é facinho. É Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Eu estou lá no Instagram, todo dia eu estou postando uma mensagem, uma imagem bem bacana. No dia 3 de outubro, eu vou estar fazendo um curso do Tarô dos Anjos aqui em São Paulo, na Rádio Mundial, aqui no auditório da Rádio Mundial. É o dia inteiro, é o sábado das 10 até as 18. E esse curso tem a finalidade de ensinar você nunca pegou numa carta de tarô, mas é doida ou é doido para aprender essa arte milenar. Então, vem aprender comigo. Eu sou uma boa professora, pode ficar tranquilo ou tranquila que você vai aprender, viu? E eu vou fazer junto com o André Mantovani. Então, você pode dar uma ligada. Hoje, não sei se a minha irmã está lá atendendo na editora, mas você pode ligar no 11 47 08 1950. Vou repetir. 11 47 08 1950. Ela te passa as informações sobre a terapia de vidas passadas, se você quiser um dia fazer. Sobre o curso do Tarô dos Anjos, no dia 3 de outubro, ela vai te dar o telefone do consultório do André Mantovani. Você vai falar com a Graziella para você fazer sua inscrição. Inclusive, o curso está bem abaixo do valor de outros cursos de tarô, né? Até é um preço bem acessível. Então, dá uma ligadinha para a Márcia. Ou, se você quiser, manda um e-mail para mim, que é o M de Mônica, m.buon, B-U-O-N, @terra.com.br. Aí, se você quiser entrar em contato... e eu faço, até esquecendo, uma coisa assim extraordinária que eu amo de paixão, que vocês sabem, vocês me acompanham. Eu faço o mapa astrológico, né? Para a gente ver o que vai acontecer em 2015, em 2016. Também é feito por Skype o atendimento. E assim a gente vai construindo, melhorando o plano espiritual, melhorando o plano material. A gente obtém as respostas, ficamos mais serenos, obtemos assim uma paz interior, porque a espiritualidade ela vem para isso, para você entender o porquê de muitas coisas, né? Senão a vida, gente, fica muito vazia. Quando eu me identifico e passo a estudar e aprender e orientar as pessoas quanto à espiritualidade, é algo assim, eu adoro, é algo que me traz muita gratificação, porque faz bem para a gente e faz bem também para quem está seguindo a gente, para quem está querendo aprender. Então é isso. Então eu aguardo você no dia 3 de outubro, aqui na Rádio Mundial. No meu Face tem lá, em cima, acima da foto tem a inscrição lá, o telefone para você entrar em contato. E se você quiser agendar a sua regressão de memória, será um prazer fazer com você, você vai gostar muito. São 45 minutos
de regressão e depois a gente entra para a explicação de tudo o que aconteceu. Também você vai adorar, como eu adorei ter feito a minha e estou adorando fazer para os meus consulentes. E isso faz com que você cresça, entenda, compreenda, cure as feridas e seja uma pessoa mais feliz. Tá bom, meus anjos? Então eu desejo para vocês um bom domingo, uma boa semana que entra com a proteção de todos os anjos. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Namastê, muito obrigada.